bem-vindos a mais uma hora de exercício com o Professor Guerra. Nós vamos continuar a fazer a prova do Enem de 2014 e essa é a questão 53 da prova azul. O que ela está dizendo? Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos ao longo do tempo passam por... Então, esse negócio de que o humano é o ápice do processo evolutivo, o humano é a melhor coisa que já surgiu nesse planeta, e etc, etc, etc. Isso é bem cultural nosso de achar que é a melhor coisa que já aconteceu na história do mundo, né? A gente tem aqui essa imagem, você já deve ter visto várias variantes dela, né, de que há um processo e de que lá no topo desse processo está o ser humano. Tem um macaco, tem um humano e a gente é a coisa mais especial que existe. Nós somos filhos de Deus, a gente dá toda uma posição especial, o mundo é nosso para fazer o que a gente quiser. Na verdade, a coisa não é bem assim. O que a questão está perguntando para você? A questão quer saber qual é o significado do termo evolução para a biologia. Vamos começar de baixo para cima. A evolução é a especialização de uma determinada finalidade. Eu vou falar para vocês, existem basicamente dois tipos de organismo conforme determinados critérios de classificação. A gente pode chamar os organismos de generalistas ou a gente pode chamar os organismos... tá lento o computador hoje. Ou a gente pode chamar os organismos de especialistas. Tá? E qual a diferença? O especialista é ele é extremamente especialista. Ele só come um determinado tipo de coisa ou ele só vive em determinado tipo de lugar. Especialista você tem, por exemplo, o panda que só come um tipo de bambu. Você tem koala que só come alguns tipos de eucalipto. Você tem organismos que só vivem naquela fossa marinha ou naquele topo de montanha porque existe aquela condição especial para ele e ele não conseguiria viver em nenhum outro lugar. Tá? E os generalistas, eles são aqueles organismos pau para toda a obra, né? Generalista, por exemplo, somos nós que comemos de muitas coisas e vivemos em muitos lugares. As baratas que têm a mesma característica, rato que tem a mesma característica. Bicho que você encontra em toda parte, em todo lugar. Do ponto de vista evolutivo, ser generalista pode ser uma coisa boa. Pense, por exemplo, nos peixes dipnoi. Os dipnóis são os peixes pulmonados, são aqueles que conseguem respirar ar. Se você tem um ambiente marinho em que o bicho está pegando no ambiente marinho, não tem espaço para todo mundo, você tem a capacidade de, além de respirar dentro da água, poder respirar também no ar, você pode então ir para o ambiente terrestre onde não tem competição. Ser menos especialista, nesse caso, é uma vantagem. Pense também, existem organismos que são capazes de viver tanto em água doce quanto em água salgada. Na hora que o bicho estiver pegando num dos ambientes, ele pode ir para outro. E aquele que é especialista que só vive em um lugar, aquele está condenado a ter que lidar com o problema ou ser extinto ou ver como é que fica para ele. Então aqui a gente já viu, letra E não é o caso. Letra D, melhoria de processos e estruturas. Melhor é uma palavra muito ruim porque depende do contexto. Imagine, por exemplo, um deserto. Não sei desenhar deserto. Pense que isso aqui é um deserto. E aí você tem um mamífero. Finge que isso aqui é um mamífero. Eu não sei desenhar mamífero. Olha o rabo do mamífero. Pense que isso é um mamífero extremamente eficaz em perder calor. Então ele perde calor com muita facilidade, ele não
passa calor no deserto. Esse bicho é um radiador ambulante, ele perde calor, ele não passa calor no deserto. Extremamente eficiente, o melhor sistema de perda de calor de todo o reino animal. Aí o clima muda e entra, por exemplo, uma era do gelo. Esse bicho que perde calor com tanta facilidade é um péssimo conservador de calor. Então esse é o primeiro cara que entra pelo cano na hora de um resfriamento, por exemplo. Ser melhor é ser melhor em uma determinada circunstância e não ser melhor de um ponto de vista absoluto. Não existe um melhor absoluto. O que é melhor? Ser um ser humano ou ser uma pulga? Cara, o ser humano é excelente para ser um humano, mas ele é uma péssima pulga. Já tentou ser uma pulga? Não dá, velho. Você não serve para ser pulga. Pulga, por outro lado, faz pulguices de uma maneira sensacional. Não existe pulga melhor do que a pulga. Então, cada um faz aquilo que faz da melhor maneira possível, né? E não existe o melhor de todos. O melhor naquelas condições. Então, a letra D está errada. Letra C, complexificação de seus sistemas. Vou dar um exemplo só para você. Lembra do nosso amigo Tênia? A tênia é um plateuminto, e você deve ter visto quando estudou os plateumintos que os plateumintos têm um tubo digestório incompleto. Eles têm boca, eles têm uma cavidade digestiva bem ramificada, né? Ela é dividida em 3 partes nas planárias, toda ramificada, etc. Tem uma faringe reversível, tudo muito legal. Então, os primeiros plateumintos têm sistema digestório, é incompleto, mas está lá, etc. O que você esperaria, então, de acordo com esse conceito de evolução? Que uma evolução do plateuminto tivesse um plateuminto mais evoluído, fosse aquele que tivesse um tubo digestório completo, né? Mas o que você vê é um descendente de um plateuminto ancestral, né? Que a tênia é um plateuminto mais derivado, por exemplo, que ele não tem tubo digestório nenhum. A platênia vai precisar de um tubo digestório para que ela vive dentro do tubo digestório de um vertebrado. Ela absorve tudo por difusão com uma eficiência bastante grande. Então, para aquilo que ela faz, ela não precisa de um tubo digestório. Ela perdeu o tubo digestório, ela fez o oposto da complexificação. Ela teve a perda de um sistema. Então, a letra C não é verdadeira. Incremento no tamanho corporal, o aumento do tamanho corporal. Você pensa num macaquinho, sei lá, um lêmure, aí você vê um primata maior, como um gorila, um chimpanzé, né, os hominídeos, e você fala, ah, eles são maiores, então, né, então o aumento do tamanho corporal significa evolução. Aí eu vou falar para você de uma tal de uma meganeura. Meganeura é uma espécie de uma libélula primitiva, uma libélula pré-histórica do período carbonífero, e elas tinham de uma ponta de asa até a outra mais de 1 metro. Pense num insetão de mais de 1 metro de envergadura voando na sua direção. Tem gente que já tem paura de, sei lá, borboleta voando. Imagina um insetão de mais de 1 metro de envergadura vindo na sua direção. Era uma cena relativamente comum no Carbonífero, não só a Meganeura, mas vários outros artrópodes gigantescos existiam naquela época. Né? Coisa que não seria possível no ambiente de hoje por conta das condições de atmosfera e temperatura, principalmente, que eram muito diferentes no período Carbonífero em relação ao período atual, o Holoceno. Aumento no tamanho corporal é significado de evolução? A meganeura cresceu de lá para cá? Na verdade não, as libélulas atuais são bem menores do que a meganeura. Então a letra B está errada. Sobrou só pra gente a letra A. É uma coisa difícil de as pessoas acreditarem, mas evolução significa modificação. Não significa melhoria, não significa aperfeiçoamento,
Evolução significa simplesmente isso, mudanças. Mudança para melhor, mudança para pior? Não, só mudança. As pessoas esperam que evolução seja uma coisa assim, mas na verdade ela significa mudança em populações. Evolução não se refere a um indivíduo. O indivíduo não evolui. Uma espécie evolui. Tá? Então a gente vai falar mais sobre isso quando vier mais assuntos sobre evolução. Por enquanto é isso aí, galerinha. Mostra o vídeo para os amiguinhos, dá uma curtida aqui no vídeo, dá uma curtida no Facebook, Professor Guerra, dá uma olhada lá no site e até a próxima.